Parabéns, coral, parabéns, irmãos, por nos lembrar dessa mensagem. E eu estava ouvindo eles cantarem, vou pregar de costa para vocês, me perdoem. Eu estava ouvindo eles cantarem, e eu estava pensando, que desafio para o pregador falar, depois de tudo que nós já ouvimos cantado, e de uma história que nós conhecemos e que nós repetimos anos após anos. O que pensar, o que dizer sobre o Natal, numa perspectiva em que nós somos igreja, nós conhecemos Jesus Cristo, nós ouvimos as canções, nós cantamos, nós celebramos, nós nos envolvemos, e o que pensar sobre o Natal a partir disso? A partir de que nós temos uma experiência com o Evangelho, a partir de que nós conhecemos Cristo Jesus, a partir do momento que nós sabemos que o nascimento de Jesus é um milagre. Ele é gerado não pelo seu pai terreno e legal José, mas pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Explico. Nós vivemos e nós sabemos que entre o Antigo e o Novo Testamento houve um período de 400 anos daquilo que nós chamamos de silêncio, mas na verdade não é um silêncio absoluto, mas é não ter uma revelação de Deus escrita naquilo que nós conhecemos e chamamos de Escrituras. É um período então que ocorre entre o Antigo e o Novo Testamento, e Deus quebra esse silêncio. Em um primeiro momento, não usando um profeta, mas um anjo. É assim que Deus quebra esse período de silêncio. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas 1, de 26 a 33. Nós cantamos, eles cantaram sobre isso. A semana passada nós falamos sobre a alegria do Natal, meditando no texto onde Jesus aparece ali aos pastores, e eu vou voltar, hoje eu estou fazendo de trás para frente, estou falando do texto que o anjo aparece para Maria. Lucas 1, a partir do verso 26, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. A mensagem que Gabriel trouxe a Maria, deixa ela perplexa, deixa ela perturbada. Ela seria mãe, embora ainda fosse solteira, fosse virgem, e o anjo diz ainda o nome, o título que seu filho receberia. Ela deveria pôr o nome de Jesus, indicando que ele receberia uma missão salvadora. Jesus, para quem não sabe, é a forma grega da palavra Josué, equivalente ao nome hebraico Yeshua, ou Josué, que significa Jeová salva, o Senhor salvará. Jeová é o nome de Deus no Antigo Testamento, associado com eu sou, o grande eu sou de Deus. E Jesus e Maria, o anjo, diz para Maria que ela terá um filho, e o nome dele deveria ser chamado Jesus. Ele vai receber uma missão. Ele vai receber uma missão de salvar. Mas ele não diz só isso. Ele diz: esse menino, ele vai ser grande.
pois ele vai receber um nome acima de qualquer outro nome, ele vai ser o Filho do Deus Altíssimo, ele seria o Messias, o ungido, o Filho de Deus, o Rei prometido de Deus. E ele complementa dizendo que ele reinaria sobre Israel para sempre, seu reino nunca teria fim. Você consegue imaginar comigo, e se nos permite aqui o texto pensar sobre o momento que Maria está vivendo ali? Maria recebe uma notícia que vai ficar grávida. Vai ficar grávida através de um nascimento ou de uma fecundação miraculosa, e que seu filho receberia o nome e o título de Salvador, Filho de Deus e Rei. Obviamente, Maria fica muito confusa com o que o anjo ouve, e então pergunta ao anjo como isso é possível se ela é virgem. E o anjo responde, versos 35 a 38. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Jesus, queridos, você conhece a história. Jesus, ele nasce sim de forma normal, natural, mas ele é concebido, ele é fecundado, ele é gerado de forma sobrenatural. É obra do Espírito Santo, não precisou de cooperação de um pai humano. E os evangelhos de Mateus e Lucas, deixam evidente que Jesus nasceu da Virgem Maria. E qual é a importância para nós do nascimento virginal de Jesus? Ou através do nascimento virginal? A idolatria a Maria. A gente ergueu um altar aqui para Maria, embora ela deva ser honrada como uma personagem bíblica relevante. Qual é o intuito da gente olhar e ver Jesus nascendo dessa forma tão sobrenatural? De forma bem simples. Ele herdaria da sua mãe a sua humanidade, com seu título ao reino messiânico, e o Espírito Santo viria sobre Maria, e o poder de Deus a cobriria de modo que seu filho seria único, sem pecado, santo, o Filho de Deus. A humanidade e o messianismo do Filho de Maria, Jesus, viriam através dela, mas a sua incorruptibilidade, a sua divindade, viriam através do Espírito Santo. Jesus, ele era ao mesmo tempo o Filho de Maria e o Filho de Deus. Ele era humano e ele era divino. Não dá para separar, não dá para classificar percentuais de humanidade e divindade. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Como homem, ele cansa. Como homem, ele tem sede. Como homem, ele vive os seus fatos de uma vida cotidiana. Ele nasce de uma forma natural. Mas como Deus, ele é aquele que acalma a tempestade. Como Deus é aquele que morre numa cruz, como nós falamos algumas semanas atrás, ressuscita. Então ele é ao mesmo tempo que ele é homem, ele é Deus. Agora a minha pergunta é: quem nós celebramos no Natal? É quem nós estamos celebrando no Natal? Uma tradição religiosa? Uma construção social sobre o Natal? Ou nós olhamos para o Natal e temos a mesma reação que esses personagens bíblicos tiveram quando tiveram que lidar com a notícia que Deus estava vindo habitar entre nós? O anjo deixa claro para Maria que para Deus nada é impossível.
Ele pode fazer tudo quanto Ele queira fazer. Ele podia dar um filho a Zacarias e a Isabel, como fez, ainda quando ambos já houvessem perdido a esperança de ter um filho. E, consequentemente, Ele também podia cumprir a promessa feita a Maria, sem qualquer participação de José. Maria, ela tem esse debate, ela tem esse encontro, ela tem essa conversa. Maria, ela escuta o anjo, a explicação, o propósito, o método de Deus, o método que Deus escolhe para o nascimento de Jesus, e ela não faz nenhuma objeção. Maria não tem nenhuma negação. O texto não nos relata, fala assim que ela ficou perplexa, que ela não entendeu, que ela ficou cheia de confusão, pergunta ao anjo, mas ela não nega aquilo que Deus deseja fazer. Ela coloca-se à disposição e ela diz: eu sou serva do Senhor. Nós lemos isso, demonstrando a sua vontade de ser mãe do Filho de Deus. Ela aceita, ela concorda com o que Deus está fazendo, e isso significa aceitar ficar grávida antes de se casar. Ficar grávida antes de se casar em uma cultura muito diferente da nossa, porque isso no nosso meio, inclusive dentro da igreja, é coisa que cada vez tem se tornado mais corriqueira. Pela uma falta de visão bíblica do que é o casamento, mas aqui nessa cultura, essa cultura muito diferente da nossa, podendo ser vista como uma mulher imoral, ela confia em Deus e ela deixa a sua reputação na mão de Deus. Você consegue entender isso, queridos? Eu estou querendo te levar a pensar comigo no Natal, ouvindo o que nós ouvimos das músicas aqui, toda essa história bíblica que nós conhecemos, que nós adoramos a Deus por isso, mas te levar a pensar que o Natal é um milagre, o nascimento de Jesus é um milagre de Deus. Mas dentro desse envolvimento, desse milagre de Deus, desse método de Deus, tem alguém que não deve ser idolatrada, mas que deve ser honrada como uma personagem bíblica importante, que crê e se submete à vontade de Deus. Que crê e se submete à vontade de Deus. Queridos, não tem como não repetir isso. O verdadeiro sentido do Natal é que Jesus nasceu. Seu nascimento é motivo de louvor. Jesus é o Rei, cujo reino, dentro dos corações dos que o confessam, sua majestade, dão crédito, o seu reino se manifesta ali, dão crédito às suas palavras de vida, o seu poder, a sua graça, o seu amor. Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis, o título dessa cantata. A nossa sociedade, queridos, corrompeu a mensagem do Natal. As discussões teológicas exageradas corromperam o sentido do Natal. Porque dizendo assim, a igreja pode ou não pode comemorar o Natal? A igreja deve ou não deve comemorar o Natal? Queridos, nós devemos celebrar o nascimento daquele que nós sabemos quem é. É a igreja que tem essa mensagem, é a igreja que celebra, é a igreja que interage com a sociedade de que o nosso Salvador chegou. O Natal é um tempo de adorarmos e celebrarmos a chegada daquele que foi anunciado pelo anjo. Nasceu na manjedoura, sem fama, mas foi revestido de majestade. Aquele que os reis da terra devem curvar-se diante dele, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aquele que veio ao mundo para morrer, para pagar a pena pelos nossos pecados. Ele é o Filho de Deus, Ele é o verdadeiro Rei. Lá em Belém, como nós falamos a semana passada, os pastores se regozijaram pelo nascimento do Salvador. O bebê que o anjo anuncia para Maria, a sua gravidez, e que nasce na manjedoura, é o nosso Senhor. É o Senhor dos senhores
é o Rei dos Reis. Nós somos desafiados, queridos, a fazer como Maria, e a confiar, e a permitir que Deus faça as coisas do seu modo. Você consegue imaginar, eu quero te levar a pensar de novo, uma garota dentro daquela sociedade prometida em casamento, ou seja, tinha uma data para casar, tinha um compromisso, e aparece um anjo dizendo para ela: você está grávida. Mas eu não tive contato nenhum com meu noivo. Mas você está grávida, e o que está nascendo aí não é do seu noivo, é o Espírito Santo operando dentro de você. Ele tem nome, ele tem missão, ele tem propósito, e você é agraciada, porque você vai gerar esse. Nós somos desafiados a fazer como Maria, e confiar, e permitir que Deus faça as coisas do seu modo, como eu disse, mesmo sem entender, e correndo o risco de perder a nossa boa reputação, ou não ser da forma que gostaríamos que fosse. Não foi assim que Deus agiu com Maria. Deus age de uma forma sobrenatural. Porque o nascimento de Jesus é o próprio Deus vindo habitar entre nós. Eu quero concluir, disse que não seria longo, eu quero concluir perguntando para você, o que significa o Natal para você? O que é Natal para você, queridos? Não tem como não repetir essa pergunta e não te levar a pensar ao verdadeiro sentido do Natal. É olhar nas prateleiras do mercado e ver que as coisas subiram muito de preço e que a ceia que você gostaria de fazer não será como você gostaria. O Natal é a lembrança das tragédias que a sua família sofreu ao longo dos anos e a mesa é marcada por esse momento. O Natal é a lembrança religiosa de que alguém veio habitar entre nós. O Natal é solidariedade, embora seja um tempo que nós podemos participar do que o mundo tem feito de bom. Ou o Natal é olhar e diante da mesa falar: vamos celebrar Jesus Cristo. É você, como pai cristão, abrir a sua Bíblia, ler um texto, orar com a sua família? Ou é esperar ansiosamente a troca dos presentes, embora isso é legal? O amigo secreto da família? Ou é você, como líder, abrir a Bíblia e dizer: nós cremos nisso? Isso é Natal para nós. É você abrir com a sua família as Escrituras, diante daquela mesa farta, e dizer: esse é Jesus. Esse é o nosso Senhor. É o Deus que se faz homem, nasce de uma virgem, e foi o único homem a obedecer toda a lei de Deus, e se entrega por nós, para ser morto numa cruz pelos nossos pecados. Esse é o Natal para nós. Nós não merecíamos, mas Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele tem nos transformado. E em volta da mesa, dar a mão um para o outro e dizer: Jesus é o Senhor dessa família. A gente perdeu essa coragem, queridos. A gente faz na igreja, a gente espera a igreja patrocinar esses momentos, mas a gente não faz em casa. Os nossos filhos vendo os nossos olhos cheios de lágrimas, dizendo: nós amamos esse Senhor. Ele é o nosso Senhor. Nós sentimos as dores da vida, sim. Nós queríamos que aquele pessoa querida estivesse aqui, sim, mas Deus o levou. E nós, em volta da mesa, celebramos e adoramos o Filho de Deus que veio habitar entre nós. A segunda pergunta que eu faço: você tem testemunhado da graça salvadora de Deus? O Natal, como eu disse, é confraternização, solidariedade, enfeites. Natal para nós, queridos, é muito mais profundo do que isso. Natal é sobre o Messias prometido, que veio para salvar seu povo dos seus pecados. E ele é uma excelente, maravilhosa oportunidade
de nós testemunharmos da nossa fé. Eu quero desafiar você nessa noite, querido. Na ceia do dia 24 para o 25, quando você estiver com a sua família, você abrir as Escrituras e você ter coragem de ler um texto e você orar ali. Mas você não conhece a minha família, pastor. Você não sabe quem são os meus filhos, quem são meus tios, meus primos que vão estar ali. Eu quero te desafiar a se posicionar como um filho de Deus e trazer à mesa, trazer para a família o verdadeiro sentido do Natal. A olhar para aqueles que estão ao redor e falar, eu posso fazer uma oração. Eu duvido que alguém vai recusar uma oração. É lógico que você não vai ficar meia hora orando com a comida esfriando ali, o cara vai ficar nervoso com você. Mas faça uma oração de gratidão e de sinceridade. Já viram aqueles que antes da comida fica meia hora fazendo uma oração e agradece por tudo? E você fala, meu Deus, que piedade, mas eu estou morrendo de fome. Não é tempo para fazer isso. É tempo de, em volta da mesa, lembrar o sentido. Te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele bebê que tinha um destino, aquele bebê que cresceria, que tinha uma missão, que morreu a morte de cruz para me salvar, para me perdoar, para me dar uma nova vida e está me transformando dia após dia. Natal, queridos, e com isso eu encerro, é que o Salvador, o Cristo, o Senhor, nasceu. Aquele que foi ungido por Deus para promover a nossa redenção, chegou. E você já se rendeu diante desse Deus? Diante desse Cristo? Quem é Jesus para você? O que é olhar para essas comemorações para você? Você aproveita a oportunidade para testemunhar da graça de Deus? Queridos, Deus, em Cristo Jesus, vem habitar entre nós. Isso é algo milagroso. É o plano de Deus. Maria fica confusa, é chamada de agraciada, mas ela se submete à vontade de Deus. Isso é lindo. Isso deveria mexer com a gente. Isso deveria olhar aqui dentro do meu coração e falar, eu quero celebrar esse Natal de uma forma diferente. Eu quero cantar com esse coro, eu quero bater palma nas canções, e eu quero dizer, o meu Salvador chegou. E a gente não precisa voltar para a história para lembrar que Ele chegou. A gente pode lembrar hoje mesmo e dizer, Ele pode entrar aí dentro e chegar na sua vida, chegar na sua casa. E Ele pode usar você como um instrumento dEle. Amém?